Leitura do livro de Marcos, capítulos 13 ao 16, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Marcos, capítulo 13. E quando ele saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, vê que tipo de pedras e que construções estão aqui? E respondendo Jesus, disse-lhe: Vê estas grandes construções? Não se deixará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas? E qual será o sinal quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Acautelai-vos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque todas essas coisas necessitam acontecer, mas ainda não será o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são o princípio das dores. Mas fiquem atentos por vós mesmos, porque eles vos entregarão aos conselhos, e nas sinagogas sereis açoitados, e sereis levados perante governadores e reis por minha causa para um testemunho contra eles. E o evangelho deve ser primeiramente pregado entre todas as nações. Mas quando eles vos conduzirem e vos entregarem, não penseis de antemão sobre o que haveis de falar, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Ora, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os seus pais, e eles farão com que sejam entregues à morte. E sereis odiado de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Mas quando vós virdes a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, de pé onde não devia, quem lê, compreenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e não deixai o que estiver sobre o telhado descer para casa, nem entrar nela para levar alguma coisa de sua casa. E não deixai voltar o que estiver no campo para buscar o seu manto. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que vossa fuga não seja no inverno. Porque naqueles dias haverá aflição tal como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem haverá jamais. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se algum homem vos disser: Eis que o Cristo está aqui, ou Ele está ali, não o acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas para seduzir, se possível fora, até os eleitos. Ficai atentos, eis que eu tenho predito todas as coisas. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mas aprendei da parábola da figueira. Quando o seu ramo já está tenro e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está perto, às portas. Na verdade, eu vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas sejam feitas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão.
Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Tomem cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque o Filho do Homem é como um filho viajando para longe, que deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada homem seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde ou à noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele subitamente, não vos encontre dormindo. E o que eu digo a vós, a todos digo: vigiai. Marcos capítulo 14. Após 2 dias era festa de Páscoa e dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram: não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. E estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito precioso, e ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse: deixai-a sozinha, por que a afligis? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi até aos principais sacerdotes para o trair. E eles, ouvindo isso, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava como poderia traí-lo em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: aonde quer que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e ali encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao bom homem da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado e pronto. Ali fazei-nos os preparativos. E os seus discípulos foram e entraram na cidade e acharam como ele lhes tinha dito. E eles prepararam a Páscoa. E ao anoitecer, ele chegou com os 12. E quando estavam assentados e comendo, Jesus disse: na verdade eu vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: sou eu? E outro disse: sou eu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que molha comigo o pão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito sobre ele, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e o partiu, e deu-lhes e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Na verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus.
E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse: Todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, porque está escrito: Eu ferirei o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas disse-lhe Pedro: Ainda que todos se ofendam, eu todavia não. E disse-lhe Jesus: Na verdade eu te digo que neste dia, ainda nesta noite, antes do galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele falou com mais veemência: Ainda que se fosse preciso morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos eles. E eles foram a um lugar chamado Getsêmani. E ele disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro e Tiago e João e começou a ficar aflito e profundamente abatido. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele, indo um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E retornando, encontrou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e não souberam o que lhe responder. E ele volta pela 3ª vez e disse-lhes: Dorme ainda e descansais, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem é traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E imediatamente, enquanto ele falava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. E chegando, aproximou-se dele imediatamente e disse-lhe: Mestre, mestre! E o beijou. E lhe lançaram as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam, puxando sua espada, feriu um servo do sumo sacerdote e cortou a sua orelha. E respondendo, Jesus disse-lhes: Saístes como a um ladrão, com espadas e com varapaus para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendestes. Mas devem cumprir-se as Escrituras. E todos o deixaram e fugiram. E certo jovem o seguia, envolto em um pano de linho sobre o seu corpo nu, e lhe lançaram a mão. E ele, largando o pano de linho, fugiu despido. E eles conduziram Jesus ao sumo sacerdote, e com ele estavam reunidos todos os principais sacerdotes e anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do palácio do sumo sacerdote, e ele sentou-se com os servos e aquecia-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, e não o achavam. Porque muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam. E levantando-se alguns, testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhes dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos, e em 3 dias eu construirei outro, não feito por mãos. Mas nem assim o seu testemunho concordava. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? O que é isso que estes testemunham contra ti? Mas ele manteve-se calado e nada respondeu.
O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que nós necessitamos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o condenaram como culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe a face e dar-lhe socos e a dizer-lhe: Profetiza! E os servos o golpeavam com as palmas das suas mãos. E estando Pedro embaixo no palácio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro se aquecendo, ela olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço, nem compreendo o que tu dizes. E ele saiu para o átrio, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. E ele negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente és um deles, porque és também galileu, e a tua fala é semelhante. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E pensando nisso, ele chorou. Marcos capítulo 15. E logo de manhã, os principais sacerdotes, reunindo-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o conselho, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu dizes isto. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. E Pilatos perguntou-o novamente, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas eles testemunham contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, naquela festa ele libertava um prisioneiro, qualquer que eles desejassem. E havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes, que tinha cometido assassinato na insurreição. E a multidão, gritando em alta voz, começou a querer que ele fizesse como sempre lhes tinha feito. Mas Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porque ele sabia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhe soltasse antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse novamente: Então, o que quereis que eu faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritaram novamente: Crucifica-o! Então Pilatos lhes disse: Por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: Crucifica-o! E então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhes Barrabás e entregou Jesus, após tê-lo açoitado, para ser crucificado. E os soldados o levaram para dentro do saguão chamado Pretório, e convocaram todo o destacamento. E vestiram-no com púrpura, e entrelaçaram uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e curvando os seus joelhos, o adoraram. E tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura e lhe puseram suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E obrigaram a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a carregar sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota,
que quer dizer lugar da caveira. E deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. E, havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe de sua acusação estava escrita: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os transgressores ele foi contado. E os que passavam insultaram-no, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas zombando, diziam uns aos outros: Ele salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora 9. E à hora 9, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo é: meu Deus, por que tu me abandonaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito. E o véu do templo se rasgou em 2, de cima para baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo-o gritar e render o espírito, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. E chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, José de Arimateia, um conselheiro honrado que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto, e chamando a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E depois que o soube do centurião, ele deu o corpo a José. E ele comprou um pano de linho e, tendo-o descido, envolveu-o no pano e deitou-o em uma sepultura lavrada na rocha e rolou uma pedra para a porta da sepultura. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde fora colocado. Marcos capítulo 16. E passado o Shabat, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir e ungí-lo. E de manhã cedo, ao nascer do sol do 1º dia da semana, elas foram à sepultura. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta da sepultura? E quando elas olharam, elas viram que a pedra já havia sido revolvida, porque era muito grande. E entrando na sepultura, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e elas ficaram assustadas. E ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele está ressuscitado, não está aqui. Eis o lugar onde o colocaram. Mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas rapidamente, fugiram para a sepultura, porque elas tremiam e estavam assombradas. E nada disseram a nenhum homem, porque tinham medo. Agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no 1º dia da semana,
ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E ela foi e contou-os aos que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, ele apareceu de outra forma a 2 deles, que caminhavam para o campo. E indo eles, anunciaram uns aos outros, mas nem ainda eles creram. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com ele e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. Concluímos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos aprendendo a cada dia mais da Palavra de Deus. Deixe o seu like nesse vídeo se você faz essa leitura bíblica junto conosco e se você chegou aqui agora e deseja fazer a sua leitura bíblica, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano. Você pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.